a todos. Falando do imperador Constantino, imperador romano, ele fez as mudanças, não é? A criação do sistema religioso. Na verdade, ele só mudou os nomes, introduziu para dentro do cristianismo. Nimrod, lá da Torre de Babel, ele colocou Zeus, que depois, na declinação para o português, é Deus. Porém, lá não existia português, era grego, romano e latim. Satanás usou Constantino porque ele era um homem poderoso, político, e ele sabia que Constantino tinha suas ambições politicamente. Então ele usou-o para seus intentos, para realizar o que ele queria. Ele usou esse homem Constantino. A Babilônia, ela está vestida de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas. Isso está na Bíblia. E ela segura um cálice nas suas mãos, na sua mão. Então, temos que saber reconhecer a palavra, o verdadeiro evangelho. Alguns pregam que o Pai se encarnou no Filho e veio na terra na pessoa do Messias, do Salvador. Então, isso é heresia. Isso gerou a Trindade, que são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que não, porque o Espírito Santo, ele não é uma terceira pessoa e ele é o próprio Pai, que também está no Filho com a permissão do Pai, porque o Filho, ele é glorificado com o Espírito Santo do Pai. Então, quando o Ial glorificou o Yahshua, o Mashiach, com o seu Espírito, ele não se tornou o próprio Filho, ele o glorificou com o seu poder. Entende? Então, é pregado dentro do cristianismo, dentro das religiões, quase que em geral, essa heresia. Porém, os despertos, os que estudam, os que pesquisam, os que estão fora de templo construído, sabem que nós somos o templo, nós somos o povo, a igreja do Criador, e nós sabemos que Trindade não existe. Se ela surgiu no ano 381, depois da ressurreição, e ela foi criada por homens que seguiam dogmas, que criaram um sistema religioso, que criaram a sociedade religiosa aliada à Roma Antiga e amparada pelo poder político do Constantino, que era um imperador romano. Então, a Trindade não existia na época do Mashiach, nem antes dele, na época dos profetas, e não é criação do Criador, do nosso Pai eterno Yahweh. Então, Tammuz é Jesus Cristo, que vem da raiz de Yeshua, lá do grego, que depois ficou Ieso, depois ficou Iesous, depois ficou Jesus, que já era na segunda tradução
da palavra escritura original hebraica para o latim. Já apareceu Jesus na segunda tradução, que é a Bíblia Vulgata latina. Então, muito tempo depois, não é mesmo? Então, não é do Pai, é criação dos homens, criação dos criadores do sistema religioso, ou seja, das religiões. Então, Cristo vem de crista grega, original, a palavra é original do grego, crista grega, crista do deus Sol, Taos, Tamuz. E nós sabemos que o imperador Constantino, quando ele mudou, criou os dogmas, ele obrigou o povo a seguir a nova dele e a Bíblia e reunir dentro de templo construído, edifícios construídos. Nós sabemos que ele mudou também o dia do Criador de Shabá, sábado, para domingo, dia do sol. E na palavra é bem clara, está lá para quem quiser ler: não adorarás o sol nem a lua, somente a mim. Sou o teu Criador, eu sou Yahweh, eu sou um e não há outro. Então, essas imagens e idolatrias que eles construíram também, colocaram a Maria como se fosse a mãe do nosso Salvador, do Messias, chamada de Rainha do Céu. Nós sabemos que essa é Semiramis, a mãe do Nimrod, a mãe do Tamuz, que teve o filho Tamuz com o próprio filho Nimrod. Ela cometeu incesto. E ela é a rainha do céu, não é a Maria. E o Jesus Cristo com o sol na cabeça, aquela coisa que é um sol na cabeça que eles colocaram na imagem, nós sabemos que não é o nosso Salvador, o Messias. O Mashiach não era branco, não é branco porque ele vive. Não tem olhos claros, cabelos compridos, cacheados, porque ele é hebreu. E os hebreus não usam cabelo comprido, nunca usaram, muito menos naquela época. E na palavra sustenta o que eu estou dizendo, porque em Apocalipse 4:3 diz bem claro: aquele que estava sentado no trono era da cor da pedra jaspe sardônica, portanto marrom. Porque a pedra jaspe sardônica, pedra de sárdio, ela é marrom. E o povo hebreu até hoje não são tão brancos assim. E antigamente todos eram negros marrons. Por isso a perseguição dos povos brancos atrás deles, até escravos o fizeram, esse povo, não é mesmo? Então, irmãos, pensem, reflitam, estudem, pesquisem, que isso tudo é idolatria, tudo isso ofende ao nosso Criador Yahweh. Então, Yahshua nunca morreu numa cruz de braços abertos. A cruz foi paganizada, porque eles fizeram questão de colocar ele num poste, no madeiro, pendurado como um cordeiro. A profecia se cumpriu, que ele seria morto como um cordeiro. Ele é o cordeiro sagrado de Yahweh. E ele foi pendurado com os braços pelos pulsos juntos e pregado também nos pés. Porém, não foi numa cruz, porque eles fizeram questão de fazer isso, porque eles não contavam que o Criador ia cumprir com a sua promessa. Eles acharam que o Pai o tinha abandonado e não foi assim, porque a profecia se cumpriu. No terceiro dia, o Pai o ressuscitou. O Filho
foi ressuscitado pelo Pai e voltou a ver e foi mais glorificado ainda do que já havia sido pelo Espírito Santo do Pai, que é o Ruach Kadosh. Então, se o Pai glorificou o Filho, mais uma prova de que eles não são o mesmo, de que o Pai não veio na forma do Filho, porque um é um e o outro é outro, porque senão ele teria se glorificado a si mesmo, não é mesmo? Então, o madeiro diz na palavra: todo aquele que for pregado no madeiro será maldito. E os fariseus, eles religiosos da época, comandados por Caifás e Anás, que eram sogro e genro que se auto-elegeram sumos sacerdotes, porque eles não eram eleitos pelo Pai, pelo Criador, porque o último sumo sacerdote eleito era da linhagem, da descendência de Arão. É o Yaohana, o profeta anunciador, o profeta batizador, que chamavam, mudaram o nome dele para João Batista. Então, depois de João Batista, quem o sucedeu foi o próprio Mashiach, o próprio Salvador. Então, Anás e Caifás eram dois hereges que foram os responsáveis pela condenação e morte do nosso Salvador. E em Ezequiel 8,13 diz, pode ler lá que você vai, não vou falar aqui para não ficar muito extenso. A imagem de braços abertos é a imagem do Tammuz, que existem réplicas e réplicas em todo o mundo hoje, e vocês sabem que é o Deus Sol, é um ídolo, não é o Messias. É o símbolo de Tammuz, mas a primeira letra do nome do Deus Taus, não é? Que é também o Tammuz, que é a cruz. Então, em Ezequiel 8, leia, viu? Idolatria. Então, Israel é a sombra da igreja, povo crente no Novo Testamento. E você leia a Bíblia e creia nas profecias que toda palavra será cumprida. E assim como o Criador Yahweh já cumpriu com a sua promessa que está nos livros de Oséias 2,17, Ezequiel 52,6 Isaías 52,6 e Ezequiel 39,7, que diz que no final dos tempos ele revelaria, eu revelarei o meu nome a todas as nações, tirarei da boca dos meus filhos todos os nomes dos Baalins, que são Baalins, ídolos e títulos de ídolos pagãos. Não é os sagrados. Os sagrados são Yahweh, o Pai, e Yahshua, o Filho, e o Espírito Santo é o próprio Pai, que também está no Filho, glorificado com o Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo. Ah, irmãos, acha lá em Deus a todos e a sabedoria do Yahweh vos dê entendimento, tá? Tudo de bom, não deixem de pesquisar, muito importante, tá? E o Shabá é para ser honrado e glorificado, porém não guardado, porque Yahshua disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o sábado ele foi guardado até a lei e o final da lei foi o início da graça, quando Yahshua assumiu ou sucedeu a lei que ele sucedeu Yaohana, o profeta João Batista. Então, se estamos na graça, não podemos estar com um pé na lei e outro na graça, não é mesmo?
Acha lá em Belcha, irmãos.